Você já parou para pensar que a humanidade, com toda a sua tecnologia, conhecimento e história, já esteve a um fio de ser completamente apagada da existência? Pois é. Houve um dia em que o destino do mundo inteiro repousou sobre os ombros de um único homem. Um simples erro, um reflexo, uma decisão precipitada e tudo teria virado cinzas. Essa é a história de Stanislav Petrov, o homem que salvou o mundo e que quase ninguém conhece. Um herói sem medalhas, sem monumentos, mas cuja coragem e discernimento evitaram o fim da civilização como conhecemos. Era 26 de setembro de 1983. O clima global estava à beira do colapso. A Guerra Fria atingia seu auge, com a União Soviética e os Estados Unidos em uma corrida armamentista frenética. A tensão entre as duas superpotências era palpável, como um elástico prestes a se romper. Cada lado mantinha arsenais nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. Os sistemas de detecção e resposta estavam em alerta máximo. Bastava um erro, um mal-entendido, um botão pressionado por engano e o mundo mergulharia em um inverno nuclear sem volta. Naquele dia específico, Stanislav Petrov estava de plantão em um centro de comando secreto da União Soviética. Ele era tenente-coronel do Exército Vermelho, e seu trabalho era monitorar os satélites que vigiavam os céus em busca de lançamentos de mísseis inimigos. Tudo estava relativamente calmo, até que, subitamente, os alarmes começaram a soar, luzes vermelhas piscando, sirenes estridentes. O sistema detectava um lançamento de míssil vindo dos Estados Unidos. E não parou por aí. Logo depois, mais mísseis foram detectados. 5 no total. O protocolo era claro e inflexível. Em caso de ataque confirmado, a União Soviética deveria responder com força total. Um contra-ataque devastador. Milhares de ogivas nucleares seriam lançadas contra os Seikimiro e seus aliados. E então, o apocalipse. A sala de controle mergulhou no caos. Oficiais corriam, telefones tocavam sem parar. Os dados eram verificados e todos apontavam para um ataque iminente. As telas piscavam em vermelho. A mensagem era clara. Os mísseis estão a caminho. O relógio estava correndo. Minutos, talvez segundos para decidir. Petrov era o oficial responsável por confirmar a veracidade do ataque e comunicar o alto comando. Se ele desse o sinal, os mísseis soviéticos seriam lançados. O mundo entraria em guerra nuclear. Mas Petrov hesitou. Ele olhou para os dados, pensou, sentiu que algo estava errado. Por que os Estados Unidos lançariam apenas 5 mísseis? Se fosse um ataque real, eles lançariam tudo de uma vez para garantir a destruição completa do inimigo. 5 mísseis? Era um número estranho, pequeno demais para uma ofensiva de verdade. Petrov começou a duvidar do sistema. Ele conhecia suas falhas, sabia que, apesar de avançado, ainda era suscetível a erros. E naquele momento, ele fez algo extraordinário. Desobedeceu. Recusou-se a confirmar o ataque. Disse que era um alarme falso. E esperou. Foram os minutos mais longos da sua vida. Todos na sala o encaravam. O destino da humanidade estava literalmente em suas mãos. Se estivesse errado, milhares morreriam em minutos. Mas, se estivesse certo, o mundo seria poupado de um desastre inimaginável. E ele estava certo. Pouco tempo depois foi confirmado. Não havia mísseis, nenhum ataque. Tudo não passava de um erro. O reflexo do sol nas nuvens havia enganado os satélites. Um erro técnico, um detalhe insignificante, mas que, em um contexto de tensão extrema, poderia ter levado à destruição global. Se Petrov tivesse seguido o protocolo, se tivesse apertado o botão, os mísseis soviéticos teriam sido disparados. Os M-1 reagiriam imediatamente. E em questão de horas, cidades como Nova York, Moscou, Londres, Paris e Tóquio estariam em ruínas. Milhões de mortos. O colapso total da sociedade. Um inverno nuclear cobriria o planeta.
destruindo colheitas, ecossistemas e a esperança de sobrevivência. Mas nada disso aconteceu, porque um homem decidiu confiar em sua intuição, porque Stanislav Petrov escolheu pensar, questionar, respirar fundo no momento mais crítico da história moderna. Ele salvou o mundo com uma simples decisão: não apertar o botão. E sabe o que é mais impressionante? Durante anos, ninguém soube disso. O incidente foi mantido em segredo pelo governo soviético. Petrov não recebeu homenagens, não ganhou medalhas. Pelo contrário, foi repreendido por não seguir o protocolo. Anos depois, quando a história veio à tona, algumas organizações internacionais o reconheceram com prêmios honorários. Mas a grande maioria das pessoas nunca ouviu seu nome. Nunca soube que, por pouco, tudo não acabou em 1983. Hoje, você sabe. Hoje, você conhece Stanislav Petrov, um homem comum que tomou uma decisão extraordinária. Um nome que deveria estar nos livros de história, que deveria ser lembrado como o salvador silencioso da humanidade. E tudo isso por causa de algo que muitas vezes esquecemos de valorizar: o bom senso. A calma diante do caos, a capacidade de pensar antes de agir. Agora pare e pense. Quantas vezes o mundo esteve à beira da destruição por engano? Quantas vezes erros humanos ou falhas técnicas quase causaram uma catástrofe irreversível? A história está cheia desses momentos. Mas poucos foram tão críticos quanto aquele dia de setembro de 1983. E é por isso que contar essa história é tão importante. Porque ela nos lembra que, às vezes, a maior coragem está em não apertar o botão, em desafiar ordens cegas, em ouvir a voz da razão no meio do pânico. Stanislav Petrov morreu em 2017, quase no anonimato, mas sua decisão ecoa até hoje. Nós estamos aqui, neste momento, respirando, vivendo, criando e sonhando, porque um homem decidiu confiar na própria consciência. Um ato de humanidade no centro da máquina de guerra. Um lampejo de lucidez que salvou bilhões. Se essa história te tocou, compartilhe. Mostre para outras pessoas que sim, o mundo já esteve a um botão de ser destruído. Mas também que, graças a um gesto de coragem silenciosa, ainda temos uma chance. E se quiser conhecer mais revelações como essa, fatos que parecem mentira, mas são absolutamente reais, siga agora o canal Fatos Curiosos. Aqui, a verdade é mais surpreendente do que qualquer ficção.